Bem? Foi? Glória a Deus. Boa noite a você que está nos assistindo também. Romanos, capítulo 11. Eu vou fazer a leitura até o versículo 6. E aí o irmão mantém sua Bíblia aberta porque a gente vai continuar a exposição como já de costume. Então, Romanos 11, versículo 1. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias exclamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Só até aqui, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, vem falar poderosamente aos nossos corações esta noite, Senhor. Porque sem o teu agir, Senhor, são apenas filosofias humanas. Palavras vazias que nós escutamos e depois esquecemos. Mas quando a pregação do Evangelho baseada na Tua palavra vem acompanhada do Teu poder, da Tua revelação, meu Deus, essa palavra é vida e transformação. A Ti toda a glória, a Ti toda a honra. Seja glorificado no nosso meio, Senhor. Revela a Tua palavra a nós, para que nós possamos aprender um pouco mais de Ti. É o que nós pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. O irmão pode se assentar. Eu sei que semana passada foi de arrebentar. A gente se deparou com a doutrina da eleição, que é uma doutrina difícil. E nós vimos, o pastor, ele fez a exposição do capítulo 9, que já é um dos capítulos mais difíceis, e não satisfeito, ele ainda emendou no 10, que era para terminar de arrebentar mesmo. As doutrinas que nós estamos estudando, irmãos, no livro de Romanos, elas são doutrinas que você já ouviu sendo pregada, sendo falada, mas que agora, talvez, você esteja sendo apresentado ao conceito teológico. Mas nós já havíamos visto antes. Olha, nos capítulos 1, nós vimos o quê? Paulo falando da doutrina da criação. Tudo foi criado por Deus e a glória de Deus é revelada na criação. Ele já vai emendar com a doutrina da queda. Falando o quê? Que o Deus criou tudo perfeito, porém o pecado entrou no mundo e por causa do pecado todos decaíram. Tanto os seres humanos como a própria natureza em si. E por causa da queda, por causa do pecado, vieram as consequências do pecado, que é o quê? A maldade humana, o desvio da vontade de Deus, tudo aquilo que a gente vê que está errado, que está fora dos caminhos do Senhor, tudo isso vem com o pecado. E a consequência do pecado é a morte. Então nós vimos a doutrina da condenação, a doutrina do inferno. O inferno é real, embora hajam hoje até mesmo vertentes teológicas que negam a existência do inferno. Em uma leitura sadia da Bíblia, a gente vê que é claro, a Bíblia é clara, Jesus é claro, um lugar de choro e ranger de dentes, é eterno. Então não tem outra interpretação possível para isso, a não ser de fato um lugar de condenação eterna. E todos nós, sem exceção, toda a humanidade, quer seja judeu, quer seja não judeu, está condenado ao inferno por conta do pecado. E aí nós vimos o agir de Deus maravilhoso na salvação da alma. Cristo Jesus vem ao mundo justamente para nos salvar. E aí nós vimos o quê? A doutrina da expiação. Jesus assume o nosso lugar na cruz e tomando o nosso lugar, o castigo que deveria ser nosso foi para ele. Então se eu deveria morrer, quem morreu foi ele. E por causa da morte dele, hoje eu não morro mais por pecado. Ele assumiu o meu lugar na cruz. Como eu consigo entender isso? Lá no Velho Testamento, colocava a mão no cordeirinho e matava um cordeirinho para representar que o cordeiro morreu por causa do meu pecado. Ou seja, o inocente pagou a culpa do meu erro. Jesus é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Então, sobre ele foram todos os nossos pecados. Por isso que Isaías vai dizer, o castigo que nos traz a paz
estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Então, todo o peso do nosso pecado, Deus colocou sobre ele na cruz. E ali na cruz ele fez expiação, ou seja, ele se colocou na frente. Então o castigo que era para mim, ele ficou na frente e recebeu o castigo. E aí, através disso, eu fui justificado. Doutrina da justificação. Você também já viu o que é? O que é isso? Eu estou com uma dívida muito grande no banco. Eu estou no vermelho, está brabo. E não posso pagar de jeito nenhum. De repente, o gerente, a autoridade, para quem eu estou devendo, me liga e diz que a minha dívida foi paga. Então, se eu não tinha crédito nenhum, foi creditado algo na minha conta, correto? Para pagar a minha dívida. A gente tinha uma dívida com Deus, que era a dívida do pecado. E essa dívida só podia ser paga com a morte, com a condenação. Jesus pagou a dívida e colocou lá na nossa conta crédito de justiça. Então, sempre que eu peco, sempre que eu erro, Deus, ao invés de olhar somente para o meu erro e para o meu pecado, Ele olha para o sangue de Cristo Jesus que me purifica do pecado. Então, o sacrifício de Jesus fez o quê? Creditou na minha conta justiça. Por isso, não sou salvo pela minha própria justiça, não sou salvo porque sou uma pessoa muito boa. Sou salvo unicamente porque Cristo Jesus me amou primeiro. Tomou o meu lugar na cruz e creditou na minha vida justiça para que Deus olhasse para mim e não mais me condenasse, mas ao contrário, me amasse. E chegando nisso, nós caímos no capítulos 9 e 10, que nós vimos como Deus selecionou a quem Ele iria derramar esse crédito, essa justiça. Foi e as palavras da própria Bíblia, pelo mistério da eleição. Mistério por quê? Porque não dá para entender 100%. Como Deus faz? Por que Deus faz? Por que que quando o pregador ou quando eu estou pregando, podem ter duas pessoas do lado assistindo. Um vai sentir o coração arder pela pregação da palavra, mas o outro vai ficar igual uma porta, igual uma estátua. Para ele não vai gerar absolutamente nada. Qual é a diferença entre um e o outro? A única diferença é o agir da graça do Espírito Santo. Porque nenhum dos dois quer a salvação. A diferença é que a um Deus amou de antemão e a este predestinou e a este salvou. Então a gente cai nessa doutrina que é difícil de aceitar. Até porque a gente quando é evangelizado, a gente quando é atraído à graça, nós somos como crianças que estão começando na caminhada. Quando você vai ensinar a uma criança, você já não vai começar ensinando para ela o que é uma paroxítona, o que é uma equação de terceiro grau, não. Você vai ensinar A mais B. Você vai ensinar 2 mais 2. Então, quando a gente é evangelizado, a gente vai aprendendo o básico. O princípio que é o quê? O amor maravilhoso de Deus, que é real e verdadeiro. Os milagres maravilhosos do Senhor. A gente vai aprendendo os dons espirituais, coisas boas. Mas quando a gente vai mergulhando na Bíblia, a gente também vai começar a ver o dilúvio. É quando Deus matou toda a humanidade da época. A gente vai encontrar Josué, que invadia terras e matava todos os moradores, inclusive as crianças. Quando a gente vai se aprofundando nas Escrituras, a gente vai chegando na parte talvez um pouquinho mais amarga da comida. Saindo um pouquinho da parte doce, saindo um pouquinho da parte mais gostosa e chegando na parte amarga. Mas assim como na vida real, geralmente a parte amarga, a parte menos saborosa, é a parte mais nutritiva. E a gente está chegando nas partes mais nutritivas da Bíblia. É difícil de engolir? É difícil de engolir. É difícil ter uma dieta saudável? Ou se é. Mas a gente tem que começar a ter. Então não encare esses textos difíceis que a gente está tentando nas quartas-feiras como algo que é pesado. Não, encare como é o nosso crescimento na caminhada com Deus.
a gente está aprendendo um pouco mais de Deus. E acredite você ou não, quanto mais nós aprendemos essas doutrinas difíceis, mais firmes, mais firmados nós estamos na verdade sagrada e mais difícil será para o ladrão que veio para matar, roubar e destruir, que é o falso profeta, nos seduzir com ideias ruins a respeito da palavra do Senhor. Quanto mais bem alimentado, mais firme eu estou. Mas antes da gente começar, só um adendo para... a gente tem que entender, e o irmão vai começar a aprender isso conforme o tempo, as diferenças entre heresia e divergência teológica. Heresia é quando alguém foge totalmente da verdade da palavra. Um exemplo, Jesus não é Deus. Heresia. A Bíblia me afirma que ele é Deus sim. Jesus não veio de uma virgem. Heresia. A Bíblia me afirma que ele veio sim através de uma virgem. Homossexualidade não é pecado. Heresia. A Bíblia é muito clara nesse. Agora, doutrina da salvação. Doutrina da volta de Jesus. Quando vai ser isso? Vão ter igrejas que vão pensar de um jeito. O arrebatamento é secreto. Outros não, o arrebatamento não é secreto. Isso é divergência teológica. Tem que ter sabedoria para entender isso. Por quê? Muitas igrejas, servos do Senhor, muitos servos de Deus, não vão entender a doutrina da eleição como nós entendemos. Talvez não aceitem. Mas isso não significa que são pessoas hereges, pessoas que devem ser excluídas, não. São nossos irmãos em Cristo, nossos amigos, e nós podemos ter uma vida saudável espiritual ao lado deles. É diferente de pessoas que vão negar as verdades bíblicas completamente. Então, quando a gente vai trazer aqui esses aspectos, e eu acho que é muito claro, para algumas pessoas não vai ser, mas até a leitura do pastor, no capítulo 9, a gente vai ver que o próprio Paulo já responde às dúvidas que nós mesmos temos no nosso coração. Isso é injusto. Aí Paulo vai dizer, não é injusto não, Deus faz o que quer. O próprio texto é responsivo, ele vai respondendo às dúvidas que há no nosso coração. Então, mesmo difícil, nós temos que aceitar as doutrinas bíblicas. E agora a gente vai cair na consequência da doutrina bíblica. Porque Paulo acabou de dizer que o mistério da eleição não tem a ver com o nascimento carnal do povo judeu. E por conta disso, algo pode ser gerado no coração do crente. Um desprezo pelos judeus. Vai falar, Deus rejeitou os judeus, essa raça não presta mais para nada. Infelizmente, é um pensamento que cresceu na igreja nos primeiros séculos, até, enfim, gerar até mesmo pequenas partes do povo de Deus que se corrompeu totalmente, até mesmo apoiavam o nazismo. Porque era um pensamento que o povo judeu era um povo desgraçado, um povo maldito. Era um povo que Deus rejeitou e que esse povo tem que arder no inferno e tem que sofrer. Aqui Paulo, nesses primeiros versículos que nós vamos trazer, ele vai dizer para nós que não. Realmente, o pensamento do judeu de que ele é salvo só porque é judeu estava errado. Mas nós não podemos, como não-judeus, também criarmos um pensamento de achar, então esse povo é maldito. Esse povo foi rejeitado por Deus, eles crucificaram Jesus. Não, Paulo vai dizer, ele mesmo é judeu. Da mesma forma como lá no tempo de Elias se sentiu tão isolado, tão sozinho, porque não via mais servos de Deus, o Senhor trouxe um alívio para ele dizendo o quê? Que havia separado para ele 7.000 que não se curvaram a Baal. Ou seja, da mesma forma como lá no tempo de Elias, Deus escolhia dentre os israelitas aqueles a quem ele ia preservar, nos dias de hoje continua acontecendo. Então o que a gente aprende nesses 6 primeiros versículos? Para com Deus não há acepção de pessoas. Não importa se é judeu ou se não é judeu. Não é isso que vai definir a salvação. Nós não podemos olhar para nenhum tipo de gente, para nenhum tipo de pessoa e acreditar, essa pessoa não pode ser salva, porque Deus despreza esse tipo de gente. Não. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. É mais provável que o Senhor prefira escolher no meio daqueles a quem nós rejeitamos do que naqueles a quem nós olhamos como já garantidos de salvação. Justamente porque o Senhor gosta de mostrar que não é a boa ação do homem que gera a salvação.
Ele gosta de pegar aquele que está lá no pó mesmo, aquele que está bem distante, aquele que é inimigo de Deus, como Paulo. Ele gosta de pegar esse tipo de gente, transformar completamente essa pessoa, justamente para mostrar que a obra é dele e não do homem. Isso me dá felicidade e esperança. Eu posso olhar talvez para aquele parente, posso olhar talvez para aquele amigo, para aquele colega de trabalho e não ver nele chance nenhuma de salvação. E talvez não vendo chance nenhuma de salvação, quem sabe não é aí que Deus vai agir, operar, para me envergonhar e mostrar que Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. Então, nós não podemos ter nenhuma rejeição a nenhum tipo de pessoa, pensando, para esse tipo de gente eu não prego, para esse tipo de gente eu não oro mais, para esse tipo de gente não. Não. A nossa missão é jogar as sementes, como na parábola do semeador. O semeador saiu a semear e jogava a semente. Ele não olhava para o terreno que ele jogava. Havia um mistério entre a semente e o terreno. Mas esse mistério entre a semente e o terreno não competia ao semeador. Ele saía jogando as sementes. Não compete a nós quem será salvo e quem não será salvo. A nossa missão é lançar as sementes e deixar que a alma se entenda com Deus. Se houver um agir maravilhoso, se o Espírito Santo do Senhor verdadeiramente tocar na alma, a alma pode não querer a salvação. Ainda assim, Deus vai salvar para mostrar que Ele é Senhor, Deus soberano sobre todas as coisas. E querem exemplos claros disso? Moisés queria libertar o povo do Egito? Não. Ele estava bem e feliz cuidando das ovelhas. Ele já tinha até esquecido que era judeu, que era egípcio. Tinha um sogro bom, uma família boa, estava nem aí. E quantos outros mais homens de Deus? Gideão não estava afim da missão. Quantos outros? Davi não sonhava nem aspirava a ser rei, ele estava cuidando das ovelhas e dava o seu melhor ali. E o Senhor diz, no salmo que ele mesmo escreveu, o Senhor diz, eu te achei detrás das ovelhas, no meio da malhada. Então, a obra de Deus na vida de cada ser humano é um mistério dele com a pessoa, é muito particular. Não tem como eu dizer, essa pessoa não tem chance, mas essa aqui tem, essa aqui eu confio. Não tem como dizer. Talvez olhando, quem tinha mais chance de salvação? Judas ou Saulo? Judas. Judas andava com Jesus, Judas participava do ministério de Jesus, enquanto Paulo rejeitava o ministério de Jesus. Mas quem é o apóstolo dos gentios, a quem nós estamos lendo? Paulo. E quem foi o traidor? Judas. Não tem como, a gente não pode bater no peito e dizer essa pessoa nunca vai cair. Ou então, essa pessoa nunca vai se levantar. É dependência de Deus. Por isso nós podemos dizer, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse se fosse, a graça já não seria graça. A salvação não é uma recompensa. A salvação é algo oferecido de graça para quem não pode pagar. A começar por mim, que sou tão pecador, tão desgraçado, tão miserável, que não tenho como pagar essa doce graça, essa doce maravilhosa graça do Senhor derramada sobre mim. E para a gente encerrar esse primeiro assunto e dar prosseguimento, caso um dia você esteja atribulado no seu coração, pensando por que Deus não escolheu tal pessoa, por que Deus não fez isso, não fez aquilo, eu te convido a pensar como uma vez eu fui convidado vendo um debate na televisão, um pastor que convidou a pensar, ao invés de você pensar por que não o outro, pense talvez por que não eu, por que eu? Ao invés de eu pensar por que o outro não é salvo, eu deveria pensar por que eu sou, porque eu não presto. Eu vou ficar tão ocupado pensando por que eu, que eu não vou ter nem tempo para pensar por que o outro não foi. A pergunta é por que nós fomos salvos? Não tem como explicar. Porque nós não merecemos, irmão. E nunca vamos merecer. Deus nos amou de uma maneira tão grande, de uma maneira tão profunda, que a mesma palavra vai dizer que nada nos separará desse amor, nem as potestades, ou seja, nem o poder do inferno, nem Satanás e seus demônios poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
que nos amou de antemão, aqueles que a quem de antemão conheceu, a esses predestinou, nos amou antes da criação do mundo. Como entender esse amor? Não tem como. É graça, graça, graça. Somente a graça. Versículo 7. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforma em laço de armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureceram-se os seus olhos para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Então, há aqueles a quem Deus rejeitou, há sim aqueles a quem Deus endureceu. Mas nós não podemos saber quem são esses. Como não podemos saber? Se eu olhasse para Paulo, um homem que caçava crente, que matava crente, eu ia olhar para esse homem e ia falar o quê? Esse Deus endureceu mesmo. Esse é rejeitado de Deus. E não foi esse que Deus salvou? E encontrou pessoalmente no meio do caminho? Então, às vezes, o perseguidor pode ser um eleito de Deus. Convém a Deus salvar e convém também a Deus o momento em que Ele vai salvar. Então, a única responsabilidade do crente é pregar o evangelho e deixar o mais com Deus. Isso, irmãos, tira um peso das nossas costas. Às vezes nós trazemos um peso para nós que, essa pessoa ainda não foi salva, talvez porque eu não estou orando o suficiente. Não estou pregando o suficiente. Talvez seja mesmo. Isso nós devemos estar atentos. Mas se eu estou pregando, se eu estou orando, agora está na mão. Confio, graças a Deus. Se for para ser, vai ser. Se não for, eu confio no juízo e no de Deus. Ele é soberano e sabe exatamente o melhor. Isso tira um peso do pregador que sobe aqui para pregar. E olha, eu tenho o peso de pregar a verdade para você. Mas eu não trago mais o peso de mudar o teu coração. É entre você e Deus. Eu prego aquilo que eu creio ser a verdade, aquilo que eu estudo e me preparo para pregar. Mas a obra é do Espírito Santo de Deus. Por isso eu não olho para você e falo, esse aí escuta e nada acontece. Tem que se fazer de cego, surdo. Só não pode ser mudo. Tem que continuar pregando. Continuar anunciando. Continuar evangelizando. Porque assim como Paulo, até mesmo o perseguidor pode ser chamado por Deus. Versículo 11. Novamente pergunto. Acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário. Por causa da transgressão deles veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão santos. Aqui Paulo está trazendo que da mesma forma como Deus está derramando graça agora sobre o gentio, Ele ainda é poderoso para salvar o seu povo judeu, mesmo que o povo esteja cego para a graça do Senhor. Então, o que Paulo está falando? Ele está dizendo, através da queda deles veio salvação para nós. Por quê? Quem foi que crucificou a Jesus? Foi o judeu. Então, mesmo na queda deles, Deus utilizou isso para executar os seus desígnios. E através do fracasso deles, Deus levanta agora um novo povo. Um povo que não mais é descendência física de Abraão, mas está ligado em Abraão através da fé.
Nós fazemos parte do mesmo povo. Nós somos o mesmo povo que a igreja da China, nós somos o mesmo povo que a igreja da Argentina, nós somos o mesmo povo que a igreja da Suíça, nós somos o mesmo povo. Igreja que eu digo é a igreja séria, né? A igreja santa. Por quê? Porque a nossa nacionalidade não mais importa. Importa somente crer em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo, se o gentio pode ser povo de Deus, o judeu também pode ser. E agora ele está trazendo, se no fracasso do povo judeu, através do fracasso do povo judeu, Deus trouxe salvação, muito mais se Deus salvar aquele povo. Então o que ele está dizendo para o leitor dele, agora falando para o gentio, falando para aquele que não é judeu? Não desprezem aqueles que caíram. Não se alegrem com a queda de ninguém. Quando nós olhamos para aqueles que caem, por algum motivo, caem da graça, caem no erro, se afastam dos caminhos do Senhor, não podemos olhar para essas pessoas com arrogância e desprezo. Mesmo que talvez tenham feito coisas que mereçam olhar de desprezo. Nós devemos olhar com muita cautela e muita tristeza, porque Paulo está derramando aqui o seu coração, ele está triste pelo seu povo, porque ele é judeu, mas ele olha para o seu próprio povo, e o seu próprio povo não crê na sua pregação, e o gentio crê, mas ele espera, ele clama, ele ora a Deus para que Deus salve o seu povo novamente, mesmo esse povo tendo caído no meio do caminho. Nós não podemos olhar para as vidas perdidas, caídas, até mesmo aqueles que talvez sejam desviados do caminho do Senhor, olhar para essas pessoas com desprezo, acreditando, realmente ali não era o lugar dela. Não, realmente essa pessoa não tinha mais jeito. Não, de fato, há aqueles que infelizmente essa vai ser. Mas o nosso olhar para essas pessoas tem que ser de profunda tristeza, que é muito triste aquele que um dia se identificou como povo de Deus cair na tragédia. A vida dessa pessoa vai ser só ruína, vai ser só desgraça. E o povo de Israel foi também só ruína e só desgraça. É triste. Nós não podemos ter arrogância no nosso coração, olhar, não, eu sou eleito de Deus, eu sou salvo do Senhor. Essa pessoa não é. De forma nenhuma. Eu preciso estar com o meu coração voltado a orar e clamar, Senhor, salva essa alma, salva essa vida, resgata, meu Deus. Porque ainda que o Senhor execute seus propósitos na queda dessa pessoa, muito mais o fará na salvação dessa alma. E o próprio Paulo, novamente, é exemplo disso. Deus cumpriu seus propósitos na vida de Paulo. Quando a gente leu lá em Atos, a gente vê que era da vontade de Deus espalhar o povo. E ele usou o que para isso? A perseguição de Paulo. Mas depois, Deus escolheu usar Paulo de uma outra forma, salvando a alma dele, levando ele a pregar o evangelho. Então, se com Paulo aconteceu isso, pode acontecer na vida de qualquer outro. Ainda que o fracasso dele seja usado de alguma forma por Deus, muito mais será se Deus salvar a alma, se Deus restaurar, se Deus trazer a salvação, se Deus talvez pegar uma pessoa viciada, entregue aos mais terríveis vícios e pecados, salvar essa alma, e essa alma começar a pregar o evangelho, começar a ser um testemunho vivo. Não vai ser muito maior a obra de Deus? Nós não vamos ver muito mais a graça de Deus na vida dessa pessoa, a transformação, o poder maravilhoso da salvação? Então, quando nós olharmos as pessoas que estão na lama do pecado, as pessoas que caíram, nós não devemos desejar a condenação delas, mas clamar, orar para que o Senhor resgate. O leitor, a igreja não podia olhar para o judeu e falar, essa raça se lasque, agora é nós, agora é a nossa era. Não. Vamos orar, vamos clamar por esse povo. Deus é poderoso para restaurá-lo. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Eu creio no poder da salvação de Deus. E Paulo tinha que crer mesmo no poder da salvação de Deus. Ele experimentou esse poder salvador de maneira tão profunda a mudar totalmente seu pensamento, sua forma de agir e pensar. Versículo 17. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi
cortado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Então, Paulo aqui está colocando, trazendo um possível pensamento que pode haver na igreja. E Deus tirou aquele povo para me colocar no lugar. Então, você já ouviu essa frase, sou o novo Israel de Deus. Sou o Israel de Deus agora. Sou cauda e não cabeça, as promessas agora são todas de mim. Eu que sou o povo eleito, eu que sou o povo santo, e agora é isso e tal. Paulo está falando o quê? Cuidado. Se Deus cortou os ramos naturais da oliveira, muito mais aqueles que foram enxertados. Aqui ele tá falando um processo natural da agricultura. Quando eu quero fazer com que a oliveira cresça, eu pego diferentes raças de oliveiras e as conecto na mesma raiz para que dê mais frutos. Então ele está pegando dois tipos, a oliveira que foi plantada e a oliveira brava, aquela que é da selva, aquela que é do mato. Ele está falando, Deus foi lá no mato, foi lá na selva, catou algumas mudinhas, igual algumas irmãs gostam de catar mudinha para colocar em casa. O Senhor foi lá, catou as mudinhas e trouxe para o jardim dele. Quem era a mudinha perdida? Eu e você. Mas quem era o jardim? O povo de Israel. Deus tira um pouquinho dos ramos de Israel, aqueles que estavam na incredulidade, aqueles que eram nascidos de Israel, mas que não eram verdadeiramente povo de Deus. Ele tira e coloca a gente no lugar. Coloca o japonês que nunca ouviu falar de Deus. Coloca o chinês que nunca ouviu falar de Deus. Coloca o brasileiro. Mas ainda mantém também o judeu lá. E qual é a visão que João vai ter quando ele vê a entrada triunfal no reino dos céus? Vi todo tipo de gente, de toda língua, povos e nações. Não há um povo, um tipo de gente desprezado por Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Não é pela classe social, não é pela bondade humana, não é aonde a pessoa nasceu. É a graça maravilhosa de Deus. Agora, se eu estava lá no mato, e Deus me achou e me colocou no seu jardim, e tirou aquele que ele tinha plantado com tanto cuidado, eu posso ter orgulho disso? De maneira nenhuma. Eu tenho que ter ainda mais cuidado. Irmãos, quem era o povo de Israel? O povo de Israel era o povo de Abraão, a quem Deus prometeu que através dele serão benditas todas as nações da terra, que a sua descendência não teria fim. Sobre eles foi prometido que aquele que os abençoasse seria abençoado e aquele que os amaldiçoasse seria amaldiçoado. Por este povo Deus abriu o mar. Por este povo Deus enviou 10 pragas, prodígios contra o Egito. Por este povo Deus parou o sol. Por este povo Deus derrubou muralhas. Por este povo o Senhor levantou e derrubou impérios. Por ciúme desse povo, por amor a esse povo, por querer aproximar esse povo, o Senhor levantava reinos e depois derrubava, só para que esse povo voltasse para Ele. Olha o amor que Deus tem por esse povo. Deus os rejeitou por causa da incredulidade, da arrogância, da soberba do coração.
Se Deus, depois de tamanha obra, tamanho milagre, tamanha maravilha, rejeitou eles, muito mais nós, que nem povo éramos, e fomos adotados. A vida do crente, ela não pode ser arrogante. Nós não podemos colocar no coração, eu sou de Deus, posso qualquer coisa. Não. A salvação é acompanhada de responsabilidade. Quando Deus nos salva pela graça, Ele coloca sobre nós responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Viver de acordo com a sua palavra. Se nós fugimos à responsabilidade, se nós desprezamos a responsabilidade, então também nós desprezamos o chamado. E se desprezamos o chamado, somos tão incrédulos quanto o povo que não creu e não acreditou. Versículo 22, novamente. Portanto, considere a bondade e a severidade. Severidade é o quê? É uma pessoa severa. Uma pessoa que vai tratar com rigor. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Então, se eu era do mundão, era das trevas, era da mão do Satanás mesmo, estava lá no inferno, se Deus me achou lá e me trouxe para o seu povo, Ele também é poderoso para salvar o povo, a quem Ele deu todas as promessas, todos os milagres, todas as maravilhas, é também. Então não há sub-raças, não há subclasses, não há um povo eleito e um povo rejeitado. Há o povo de Deus, que Ele caça pelo mundo e coloca no mesmo jardim. Vai colocando, vai colocando. Ele me tirou da minha oliveira brava. Foi Deus quem me tirou de lá. Nós precisamos nos lembrar disso, irmão. Eu não estou aqui porque eu quis estar aqui ou porque eu de repente decidi estar aqui. Deus me achou lá onde eu estava, me tirou de lá e me trouxe para o seu jardim. Foi Ele e não eu. Por isso eu não posso ser arrogante nem prepotente, mas dependente da bondade do Senhor. Não apenas dependente, mas responsável com a bondade, não levando na brincadeira, mas sabendo, meu Deus, tu fez isso por mim, eu vou ser fiel. É reconhecer o que Deus fez, o que Ele faz, trabalhar, viver esta obra. Versículo 25. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, é mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude. Assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, se desviará de Jacó, verá de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis, assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graça, a desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. As outras versões, porque Deus encerrou todos debaixo do erro ou do pecado ou da desobediência mesmo, para com todos usar de misericórdia.
Ou seja, Deus colocou toda a raça humana, sem exceção, no mesmo patamar. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo está no mesmo balaio. E sobre essa humanidade, Deus derramou a sua graça. Então, amado irmão, não olhe para a sua salvação com arrogância, em pensar que tu foi salvo porque tu é muito bom. Não faça isso. Mas também não olhe para o que não é salvo e olhe que essa pessoa não foi salva porque ela é muito desgraçada e muito feliz. Também não faça isso. Entenda que nós e eles estávamos na mesma coisa. A única diferença, é o agir do Espírito Santo, que me tirou do lugar onde eu estava e me plantou em outro lugar. Esse mesmo Deus que salvou a minha alma pode salvar todas as almas que estão perdidas por aí. Por isso, a minha pregação, a minha oração não pode ser olhando para os atos da pessoa, para os erros da pessoa, mas sim para o amor e para a graça de Deus, que é poderoso para salvar. Deus é poderoso para salvar dentro da tua casa, mesmo que você não veja mais esperança de salvação. Para salvar dentro do teu trabalho, mesmo que você não veja mais esperança de salvação. Para salvar aquele parente, para salvar aquela esposa, aquele marido, aquela pessoa, aquele filho, talvez escravo na droga do pecado. Deus é poderoso para salvar, porque Ele encerrou todos debaixo da mesma condição. Para Ele não há aquele que é mais fácil de salvar e aquele que é mais difícil. Para Ele há somente almas e Ele é poderoso para salvar. Qual é a nossa missão? Fazer como Ezequiel, pregar para o vale de ossos secos. Filho do homem, prega para o vale de ossos secos. Ele foi e pregou, não sabia o que ia acontecer. De repente, os ossos começaram a se juntar, para nascer carne, mas mesmo assim não tinha alma. Prega de novo. E o Espírito Santo de Deus deu com a alma vivente, eles passaram a ter vida. A nossa missão, irmãos, é pregar o Evangelho e esperar o vento do Espírito Santo soprar e trazer vida. Não desiste. Continua pregando, continua evangelizando, continua orando, continua clamando. Não depende de ti. É o agir do Espírito Santo de Deus. Mas tu, como profeta de Deus, levantado por Deus, tem a missão. Prega o Evangelho, lança as sementes e confia no poder de Deus Todo-Poderoso. Se Ele vai salvar ou não é com Ele. Por quê? Eu não sei. Como? Eu não sei. E se? Não me interessa. Prega o Evangelho e confia na soberania de Deus. E agora Paulo vai encerrar o assunto. Mas olha como ele vai encerrar. Versículo 33. Aqui ele vai fazer um louvor a Deus, digno dos salmos de Davi. É um louvor majestático, uma exaltação à glória e ao mistério da sabedoria de Deus. Versículo 33. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe disse para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Eu não entendo esse mistério, mas dele, por ele e para ele são todas as coisas. Acabou. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Como ele vai usar todas as coisas? É da vontade. Se ele vai usar um para ser um faraó perseguidor, ou outro perseguidor para ser um pregador do evangelho, está nas mãos dele. O que importa, o que eu quero, o que eu desejo é: usa a mim, Senhor. Salva a mim, Senhor. Livra a mim, Senhor. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Que exaltação. É a confiança de que Deus sempre faz o melhor. Deus sabe exatamente o que é melhor para mim, como a gente canta. Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo. Quão insondáveis são os seus juízos.
Eu não consigo entender os juízos de Deus. Às vezes o juízo de Deus pode ser para mim injusto. Eu posso olhar para o juízo de Deus e achar injusto. Eu não entendo. Mas o que eu tenho que fazer? Confiar. Quão inescrutáveis. O que é um caminho inescrutável? Um caminho que eu não consigo achar. É escuro para mim, é insondável. Eu não consigo entender quão insondáveis são os seus caminhos. Eu não consigo entender exatamente para onde Deus está conduzindo. Para onde Deus está conduzindo a minha vida? Para onde Deus está conduzindo a história da humanidade? Não sei. Quem aqui ele está citando no Velho Testamento? Ele cita Isaías nesse primeiro, no versículo 34, e no versículo 35 ele cita Jó. Versículo 34. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Aí ele vai emendar com outro versículo, que é lá em Jó, que é a resposta do próprio Deus dá para Jó. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Ele está pegando dois, ele está pegando a palavra de Deus. A palavra de Deus já é clara lá atrás. Não tem como entender ou julgar os caminhos do Senhor. Quem sou eu para dizer o que está certo e o que está errado para Deus? Como eu posso dizer para Deus, não, Senhor, conduz desse jeito, eu quero desse jeito? Não tem como. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? O que nós demos para Deus para exigir dele alguma recompensa? Nada, 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 nada. Por quê? Porque dele, por ele e para ele são coisas. Ele fez tudo. Para quê? Para ele mesmo, para a sua glória, para o seu louvor. O que resta então para mim, irmão? Entregar a ele agora a glória que lhe é devida. Repete a mim, Senhor, a ti seja toda a glória, para todo sempre. Amém. Nos próximos capítulos nós vamos ver Paulo, ele vai agora entrar mais nos aspectos da vida do dia a dia. Falar sobre autoridade, um cidadão, e encerrando aqui um pouquinho das doutrinas, vai para um caminho mais fácil, mais difícil já passou. Mas eu acho que Paulo encerra da melhor forma esse assunto. É confiar em Deus. Eu confio. Deus sempre faz o que é bom, perfeito e agradável. Eu que talvez não entenda, não compreenda, mas Ele faz. Então compete a mim o quê? Confiar no Senhor. Vamos orar, Deus. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos. Porque a Tua palavra revelada a nós é vida para os nossos corações. Como compreender algo tão difícil, Senhor? Como entender um caminho tão inescrutável? Como entender uma sabedoria tão profunda, tão rica quanto a Tua, meu Deus? Nós somos tão limitados, tão pequenos. Mas, ó Deus, nós não queremos, ó Pai, perecer por falta de conhecimento. Porque o Teu povo pereceu por falta de conhecimento. Mesmo difícil, ó Pai, revela para nós um pouco da Tua verdade, um pouco da Tua palavra, para que, ó Deus, nós sejamos mais firmados em Ti, Senhor, nesses tempos tão difíceis, em que, ó Deus, as pessoas estão andando por tantos caminhos, menos os Teus, Senhor. Tira do nosso coração, Senhor, toda a arrogância de estarmos aqui. Nós não estamos aqui, Senhor, pelos nossos próprios atos. Nós estamos aqui porque o Senhor nos amou primeiro. Senhor, tira dos nossos corações toda arrogância quando nós olhamos para aquele que ainda não foi salvo, que não foi alcançado, olhando como alguém desprezível. Que nós possamos sempre nos lembrar que nós estávamos na mesma situação. Que nós possamos pregar, ó Deus, com amor, sabendo que se for da Tua vontade, ainda que seja a alma mais suja pelo pecado, ela será mais branca como a neve, Senhor. Porque é Tu quem salva,
É Tu quem liberta, é Tu quem transforma. E o Senhor escolhe justamente aqueles a quem o mundo todo não vê mais jeito, justamente para mostrar que Tu és Deus, que para Ti são todas as coisas e que toda a honra, toda a glória pertence a Ti, Senhor. Glorifica o Teu nome dentro da nossa casa, salvando aqueles que o mundo despreza, Senhor. Glorifica o Teu nome, meu Deus. Glorifica o Teu nome, salvando almas, Senhor. Salva as almas que estão perdidas, meu Pai. Salva, Senhor, os filhos do Teu povo. Salva as esposas, salva os maridos, ó Pai. Salva os pais, Senhor. Salva os amigos e conhecidos, Senhor. Salva, meu Deus, salva, Senhor. Para que o mundo veja a Tua obra maravilhosa. Para aqueles que caíram no meio do caminho, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. E tem misericórdia de nós também, porque se eles caíram, Senhor, meu Deus, somente o Senhor pode nos sustentar. É a raiz quem sustenta os ramos. Nós somos ramos e estamos à Tua mercê, Senhor. Se nós formos cortados da raiz, nós vamos morrer. Mas enquanto estivermos enraizados contigo, nós temos vida e vida em abundância, Senhor. Nos deixa enraizados no Teu amor, Senhor. Porque nós sabemos que desse amor nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem a morte nos separa, meu Deus. Então firma-nos neste amor, Senhor. Para que, ó Deus, nós não venhamos a cair no meio do caminho. Dá-nos graça, Senhor. Dá-nos graça. Nós confiamos nos Teus desígnios eternos. Nós confiamos nos Teus juízos. Nós confiamos na Tua vontade. Cumpra, ó Deus, nas nossas vidas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. No santo nome de Cristo Jesus. Amém e amém.